Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa sexta aula de Cálculo 3. E nessa nossa aula nós vamos falar sobre o conteúdo de diferenciabilidade. Nessa aula nós vamos fazer a parte 2. Na última aula de Cálculo 3, nós fizemos a parte 1 de diferenciabilidade e lá a abordagem foi apenas uma abordagem teórica. Nós mostramos geometricamente como é que funciona o conceito de diferenciabilidade. E nessa nossa aula nós vamos trazer resultados que nos ajudarão a concluir quando a função f ela não é diferenciável. Então vamos lá. Então nós temos aqui a aula de número 6, conteúdo de diferenciabilidade, parte 2. Então, gente, antes de nós trazermos aqui os resultados que irão nos ajudar a identificar quando a função f ela não é diferenciável em um determinado ponto de seu domínio, vamos relembrar aqui o conceito de diferenciabilidade que nós vimos na última aula. Então, na última aula, nós vimos que se a função f, ela é definida dessa forma, função vetorial a valores reais, definida em um subconjunto aberto de R2, tá? E tomando um ponto x0, y0 pertencente a A, nós vimos que f será diferenciável em x0, y0 se existirem dois números reais, A e B, de tal forma que esse limite aqui ele é exatamente igual a zero, tá? Onde essa norma aqui é definida por meio dessa raiz quadrada. Então, se ocorrer esse limite aqui, né, nós dizemos que a função f ela é diferenciável nesse ponto x0, y0. Agora, gente, um pequeno comentário. Investigar a diferenciabilidade de uma função por meio desse limite aqui é algo muitas vezes impraticável. Por quê? Porque dependendo da forma como a expressão é definida, esse limite aqui ele pode ser muito difícil de ser calculado. Então, em virtude desse problema, nós vamos a partir de agora começar a desenvolver resultados que nos ajudarão a identificar quando a função é diferenciável ou não, mas não utilizando esse limite, tá ok? E nessa nossa aula de hoje, nós vamos trazer dois resultados que nos ajudarão a concluir quando a função f ela não é diferenciável num ponto x0, y0. Então vamos ver esses resultados. Então esse primeiro teorema 1 aqui, ele nos diz o seguinte: seja f uma função definida dessa maneira, né? A função vetorial a valores reais, A um subconjunto aberto de R2. E vamos tomar o ponto x0, y0 pertencente a A. Então, o teorema 1 diz, se f for diferenciável em x0, y0, então f será contínua nesse ponto x0, y0. Tá? Então, esse resultado ele é importante, gente, porque ele nos dá uma condição necessária, né, para a existência da diferenciabilidade de f em x0, y0, tá? Que é o caso da função f ser contínua em x0, y0. Então, eu vou trazer aqui duas observações acerca desse teorema, que são observações importantíssimas, e elas nos ajudarão a entender melhor esse teorema 1. A primeira observação que eu faço é o seguinte, que a recíproca desse teorema ela é falsa, não vale a recíproca, ou seja, o fato da função f ser contínua em x0, y0, isso não significa dizer que a função f é diferenciável em x0, y0. Vamos notar aqui, novamente, que o teorema 1 ele nos dá uma condição necessária para a existência da diferenciabilidade, mas não nos dá uma condição suficiente. Então, é necessário que a função seja contínua nesse ponto aqui, para que a função f seja diferenciável nesse ponto, mas não é suficiente a função ser contínua num ponto, nesse ponto aqui, e com isso a gente garantir que a função é diferenciável nesse ponto. Tá ok, gente? Então, a recíproca desse teorema é falsa. E uma segunda observação importante que eu chego, que é a seguinte: se uma função f, uma determinada função f no ponto x0, y0, se ela for descontínua, em virtude do teorema 1, a gente já pode concluir que ela não será diferenciável nesse ponto. Ok? Pelo mesmo motivo, porque o fato da função ser contínua é uma condição necessária para a existência da diferenciabilidade. Então, se a função f for descontínua nesse ponto, a gente já pode concluir imediatamente que a função ela não é diferenciável nesse ponto. Tá ok, gente? E a demonstração desse resultado a gente fez em sala de aula, tá? Então, quem quiser dar uma olhada nessa demonstração, é só rever lá as notas de aula. Um segundo resultado, que vem na direção
de identificar quando a função f ela não é diferenciável num ponto, é esse teorema 2 aqui. Então vamos tomar essa função f aqui, ó, definida nesse subconjunto aberto de R2, né, e vamos tomar o ponto x0, y0 em A. Então o teorema 2 nos diz o seguinte: se f for diferenciável em x0, y0, então f admitirá as derivadas parciais, as duas derivadas parciais, né? Aqui nós temos a função definida em subconjunto aberto de R2. Então f admitirá as duas derivadas parciais no ponto x0, y0. Tá? E aqui nós vamos fazer várias observações também. A primeira observação é semelhante à primeira observação do teorema 1, que é a seguinte: a recíproca do teorema 2 é falsa, não vale. Tá? Novamente aqui, ó, a existência das derivadas parciais é uma condição necessária para termos a diferenciabilidade da função nesse ponto aqui. Mas não é uma condição suficiente, ou seja, se nós soubermos que essas duas derivadas parciais existem no ponto x0 e y0, eu não posso assegurar apenas com essa informação que a função é diferenciável em x0 e y0. Tá? Então a condição é necessária, porém não suficiente. Então a recíproca desse teorema é falsa. Mas uma segunda observação que eu faço nesse teorema, que é a seguinte, muito semelhante à segunda observação lá para o teorema 1, né? Que aqui é a seguinte: se você for calcular as derivadas parciais da função f no ponto x0 e y0, e você identificar que pelo menos uma delas não existe, então você já pode concluir de imediato que a função ela não é diferenciável nesse ponto x0 e y0. Tá? Novamente pelo mesmo argumento. A existência das derivadas parciais no ponto x0 e y0 é uma condição necessária. Ok? É uma condição necessária para a existência da diferenciabilidade. Portanto, se uma delas deixar de existir, automaticamente, nesse ponto, a função não será diferenciável. E essa terceira observação, gente, que é importantíssima, e quando a gente está demonstrando esse teorema 2 aqui, eu fiz isso em sala de aula, vocês podem olhar aí nas notas de aula, quando a gente está demonstrando esse teorema 2, nós conseguimos mostrar, além da existência das derivadas parciais, lá na demonstração a gente consegue mostrar que essa derivada parcial é exatamente o número real A, que aparece na definição de diferenciabilidade, e essa derivada parcial é exatamente o número real B, que aparece na definição de diferenciabilidade. Ó. Esse Azinho aqui vai ser exatamente a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0, e esse Bzinho aqui vai ser exatamente a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x0 e y0. E dessa maneira, ó, esse limite aqui, ó, eu estou chamando de 0,1, ele passa a ser escrito dessa maneira agora. Ó. A única diferença foi, eu tirei o A e substituí o A por essa derivada parcial. E retirei o B, e no lugar do B eu coloquei essa derivada parcial. Tá? E esse limite aqui é o nosso limite que eu estou chamando de 0,2. Ok? E a norma aqui de HK é definida por meio dessa raiz quadrada. Esse nosso primeiro exemplo aqui, gente, desse material, ele é um exemplo que vai reforçar duas informações que foram dadas acerca do teorema 1 e o teorema 2, que é o seguinte: a recíproca do teorema 1 é falsa e a recíproca do teorema 2 é falsa. Então eu trouxe esse exemplo 1 para mostrar isso, ou seja, estou trazendo uma função, ela vai ser contínua num determinado ponto, aqui no caso vai ser o ponto 0, 0. Essa função f vai admitir as derivadas parciais em 0, 0, mas essa função f ela não será diferenciável nesse ponto. Portanto, gente, esse exemplo é importante porque ele ratifica aquilo que já foi dito, né? Que a recíproca do teorema 1 é falsa e que a recíproca do teorema 2 é falsa. Então, o fato da função ser contínua num ponto, isso não garante que a função seja diferenciável no ponto. E o fato das derivadas parciais de uma função f existirem num ponto, isso não garante que a função f será diferenciável no ponto. Ok? Então foi por isso que eu trouxe esse exemplo. Então vamos mostrar aqui que para essa função aqui, vale essas três informações aqui. Ok? Então a nossa função f aqui é uma função definida duas sentenças, né? E para pontos x e y diferentes do 0, 0, ela é definida por meio dessa função racional, que é duas variáveis, que é o quociente de duas funções polinomiais, as duas variáveis, tá ok? E a primeira coisa que nós vamos mostrar é que f é contínua em 0, 0. Então, como nós vimos aqui na aula de continuidade, né, que foi a nossa segunda aula de cálculo 3,
mostrar que essa função f ela é contínua em 0, 0, né? Nós temos que mostrar o quê? Que o limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, que esse limite é igual a f de 0, 0. Tá? E é isso que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, tomamos esse limite. Essa igualdade aqui, eu só fiz substituir a função pela expressão que a define. Vamos entender, gente, que por definição de limite, xy tende a 0, 0, mas ele não pode ser o par 0, 0. Né? Então, sempre xy será diferente do 0, 0, pelo menos um dos dois. E nesse caso, para esses pontos aqui, ó como é que a função f de xy é definida, por meio dessa expressão. Então, por isso que a gente substitui essa função pela expressão x3 sobre x2 mais y2. E aqui, gente, eu fiz o seguinte, eu peguei essa expressão e reescrevi como um produto de duas funções. Percebe que se eu multiplicar esse x aqui por x2, esse produto de duas funções volta para essa expressão. Então, nós não alteramos. Agora, por que é que nós fizemos isso? Porque aqui a gente está tentando utilizar a proposição 2, lá da nossa primeira aula de cálculo 3, que foi sobre limites. Claramente, essa expressão aqui ela é limitada por 1, e o x aqui tende a 0. E nós vimos lá um resultado que dizia o seguinte, se num produto, né, se nós temos uma função que é definida por um produto, de duas funções, onde uma delas é limitada e a outra tende a 0, no caso aqui quando o xy tende a 0, 0, então o limite do produto tende a 0. Tá? Então foi o que nós fizemos aqui, então por isso aqui que a gente reescreveu este quociente dessa maneira, na tentativa de utilizar a proposição 2, lá da aula sobre limites, que foi a nossa primeira aula de cálculo 3. E como esse limite é 0, gente, a gente já sabe aqui ó, que f no 0, 0 vale 0. Portanto, 0 é igual a f de 0, 0. E a nossa conclusão é que o limite de f de xy, quando o xy tende a 0, 0, é igual a f de 0, 0. E isso caracteriza o quê? O fato da função ser contínua em 0, 0. Ok? Agora vamos mostrar que as derivadas parciais existem em 0, 0. Então vamos lá. Aqui. Então nós temos aqui ó, a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto 0, 0. E essa primeira igualdade é a definição, né, gente, de derivada parcial. Quem tiver aí ou com dúvida ou não conseguir relembrar o conceito, assiste lá a nossa quarta aula, que foi a aula em que a gente falou sobre derivadas parciais. Ok? Então aqui, gente, essa próxima igualdade eu só fiz substituir, no caso a expressão f de x0 e menos f de 0, 0. O f de x0, ó, você vem onde tem y e coloca 0. Então você vem aqui nessa expressão aqui, ó, onde tem x, deixa x, e onde tem y, coloca 0. Então, aqui vai ficar x3 sobre x2, que vai dar x. Portanto, f de x0 é igual a x, menos f de 0, 0, que é 0. Portanto, x menos 0 é x. E aqui x menos 0 é x, quando o x tende para 0. Como o x aqui é diferente de 0, eu posso cancelar, vai dar 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, acabamos de concluir aqui que a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto 0, 0 existe e vale 1. Agora vamos calcular a derivada parcial de f em relação à variável y também no ponto 0, 0. Então, por definição, gente, essa derivada é dada por meio desse limite, tá? Da mesma maneira, quem não estiver lembrando aí, assista lá a quarta aula. E aí a gente vai ter que calcular agora esse limite, ok? Então vamos calcular f de 0y, então onde tem x você põe 0, onde tem y você põe y. Então, quando você faz x igual a 0 aqui, ó, fica 0, 0, e aqui fica y quadrado, portanto vai dar 0 esse quociente. Portanto, aqui vai dar 0, daqui, menos o f de 0, 0, que é 0, sobre y menos 0, que é y. Aqui vai dar 0 sobre y, né? E como o y aqui tende a 0, ele não pode ser 0, portanto esse quociente aqui vai ser 0. E esse limite aqui dá exatamente 0. O limite da constante é a própria constante. E aí a gente acaba de concluir que a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto 0, 0 existe e vale 0. Portanto, nós mostramos que as duas derivadas parciais existem. Tá? E agora, no terceiro item, ele quer que a gente mostre que a função f ela não é diferenciável em 0, 0. Tá? Então, gente, só nos cabe agora utilizar a definição de diferenciabilidade via limite. Nós não podemos usar nenhum resultado para concluir essa afirmação aqui. Tá, ok? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar lá a definição 0.2, colocando o par x0, y0 como sendo o par 0, 0. Então, você vem aqui nessa definição aqui, ó, que é o 0.2, onde tem x0 você põe 0, onde tem y0 você põe 0. E esse limite aqui, ó, esse limite aqui que nós vamos calcular, ele se transforma nesse limite aqui, ó, ok?
Então vamos lá. Então, gente, vamos fazer primeiro essa conta aqui, ó. 0 mais H dá H, 0 mais K dá K. Então, quem é F de HK? É só onde tem X botar H, onde tem Y botar o K na definição da função. Nós vamos ter essa expressão. Menos F de 0, 0, que a gente sabe que é 0. Menos aqui, ó. Menos. Essa derivada aqui a gente já calculou. Tá aqui, ó. E a gente viu que vale 1, tá? Então, fica 1 vezes H. Menos, menos. Essa derivada aqui que a gente já calculou, ó, vale 0, fica 0 vezes K. Então, essa expressão aqui se transforma nessa. Aqui eu só fiz usar a definição da norma de HK, escrevendo como raiz quadrada de H2 mais K2. Mas simplificando aqui, nós chegamos a essa expressão, né, que é 0, aqui também vai ser 0, então aqui fica só menos H. Então, é essa expressão menos H que nós temos aqui, sobre essa raiz quadrada. E aqui, gente, a gente multiplica, né? Espécie de MDC aqui, multiplica, ó, no MDC, multiplica aqui por menos H, simplifica aqui, então vai dar menos H sobre, perdão, menos H vezes K2 sobre H quadrado mais K quadrado, e toda essa expressão sobre essa raiz quadrada. E essa igualdade aqui, ó, percebam que a gente está trabalhando apenas nas expressões o tempo todo, ó, foi simplificando, 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 continua simplificando, e aqui a gente chegou e vai parar aqui. Daqui para aqui, como foi que a gente fez? Né? O quociente, né? Pegamos essa fração aqui, essa aqui eu posso ver, identificar como isso aqui sobre 1. Então, você pega essa fraçãozinha aqui e tal, né? Uma fração envolvendo expressões algébricas, e multiplica pelo inverso da segunda, você vai obter essa expressão aqui, né? Esse quociente. E aí a gente agora vai investigar o que ocorre com esse limite. Como ele está dizendo que a função não é diferenciável em 0, 0, a gente só pode chegar a duas conclusões. Ou esse limite não existe, ou se existir, ele vai dar um número diferente de 0. Porque lá, por definição, a gente viu que quando esse limite aqui dá 0, a função é diferenciável no ponto investigado. Então, que aqui seria, no caso, 0, 0. Então, como é que a gente vai calcular agora esse limite? Bom, gente, aqui eu decidi resolver esse limite tomando caminhos. Eu estou usando aqui aquela nossa proposição 1 da nossa primeira aula de limites, tá? Então, eu escolhi esse caminho D1, onde eu fiz o H igual a 0 e deixei o K variando em R. Percebam que esse caminho D1 ele passa pelo ponto 0, 0. Então, quando eu faço H igual a 0, gente, então aqui anula, aqui anula, aqui anula, aqui fica K quadrado, aqui fica raiz quadrada de K quadrado, que vai dar módulo de K. Portanto, 0 sobre K quadrado vezes módulo de K é 0. O limite da constante é a própria constante. Portanto, por esse caminho D1 aqui, esse limite vale 0. E agora vamos tomar esse caminho D2, onde eu fiz K igual a H, e vamos substituir aqui. Ok? Então aqui fica H quadrado, então vai ficar menos H3, aqui fica H quadrado, aqui fica 2H quadrado, e aqui fica a raiz quadrada de O. Aqui vai dar H quadrado, também 2H quadrado. E se nós simplificarmos aqui, gente, aqui vai dar menos H3, aqui vai dar 2H2, e aqui vai dar vezes raiz de 2 módulo de H. Então vamos considerar H positivo, tendendo a 0 pela direita. Ok? Então nesse caso, essa expressão aí, né, a que eu falei agora há pouco, é menos H3 sobre 2H2, que multiplica raiz de 2 módulo de H, vai tender a menos 1 sobre 2 raiz de 2. Então a gente concluiu que esse limite aqui, pelo caminho D2, existe, mas deu um valor diferente de 0. Então, qual a conclusão que a gente chega, de acordo com a proposição 1 da primeira aula de cálculo 3, que foi a aula de limites? Que esse limite não existe. Ok? Então, como esse limite não existe, devido às igualdades, esse limite não existe. E esse limite não existindo, caracteriza que a função f ela não é diferenciável em 0, 0. Ok, gente? Então, esse exemplo 1, reforçando, né, eu trouxe só para mostrar que as recíprocas do teorema 1 e do teorema 2, elas não valem. Ok? Vamos agora investigar aqui uma outra situação que eu estou trazendo aqui nesse exemplo 2. No exemplo 2 é o seguinte, ele deu essa função f aqui, que no caso é uma função polinomial a duas variáveis, e ele quer que a gente investigue se essa função é diferenciável em todo o plano. Ok? Então você poderia começar aqui investigando a diferenciabilidade da função pelo teorema 1 e pelo teorema 2. Ou seja, eu vou investigar se ela é contínua em todo o plano e se as derivadas parciais existem em todo o plano. Porque se ela não for contínua,
em algum ponto do plano, eu já posso garantir que nesse ponto ela não vai ser diferenciável, em virtude do teorema 1. Ou, se as derivadas parciais não existirem em algum ponto do plano, em virtude do teorema 2, eu já posso concluir que a função não será diferenciável nesse ponto. Tá? Só que, gente, essa função aqui, como a gente falou agora há pouco, é uma função polinomial a duas variáveis. Tá? Portanto, essa função ela é contínua no plano todo. Então, se nós olharmos para o teorema 1, nada podemos concluir acerca da diferenciabilidade. Certo? Se nós formos calcular as derivadas parciais, calculando a derivada parcial de f em relação à variável x, né? No caso a gente mantém a variável y como constante, então vai dar quanto aqui? Vai dar 4x, que também existe, né? Essa função 4x existe no plano todo. Tá? Se nós formos calcular a derivada parcial de f em relação à variável y, a gente vai ver aqui, tornando aqui a variável x constante, que vai dar menos 2y, que também está definida no plano todo. Portanto, a gente conclui que essa função f aqui ela é contínua no plano todo e que ela admite as derivadas parciais no plano todo. Então, com relação à diferenciabilidade, nada podemos concluir, né? Em virtude dos teoremas 1 e teorema 2. Então, gente, até aqui só nos resta agora um caminho, que é investigar a diferenciabilidade dessa função analisando o conceito via limite. Tá? Na nossa próxima aula de cálculo 3, será a 7ª aula, que também será de diferenciabilidade, que eu vou chamar lá de parte 3, nós vamos trazer um resultado que vai nos dar uma condição suficiente de diferenciabilidade. Então a gente vai ter um resultado a mais para investigar a diferenciabilidade da função, sem que seja necessário a gente usar a definição via limite. Ok? Mas como aqui a gente não conhece esse resultado ainda, só nos cabe agora usar a definição de limite 0.2. Que é exatamente esse limite aqui. Vamos investigar esse limite aqui. E como a gente vai investigar a diferenciabilidade em todo o plano, ao invés de eu trabalhar com um ponto x0, y0, eu vou trabalhar com um ponto arbitrário xy. Ok? Por isso que eu fui lá naquela definição 0.2 e estou trocando x0 por x, y0 por y. Foi o que eu fiz aqui. Ok? Então essa definição aqui é aquele limite que aparece lá em 0.2. Então vamos lá. Essa primeira igualdade não fiz nada, né? Eu calculei, f de x mais h, y mais k. Então você vem aqui e coloca x mais h, y mais k. Então onde tem x você coloca x mais h, onde tem y você coloca y mais k. E essa função aqui ela vai ser definida por essa expressão. Menos, menos. Aqui está a função f definida dessa maneira, só fiz colocar aqui. Aqui está a derivada parcial de f em relação à variável x, que a gente já até comentou que é 4x, está aqui, né? O menos está aqui. E a derivada parcial de f em relação à variável y, que a gente já viu aqui, que dá menos 2y, está aqui, vezes k. Ok? Sobre essa norma que, por definição, é a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Bom, gente, o que foi que eu fiz agora dessa igualdade aqui? Eu apenas desenvolvi aqui, o quadrado da soma aqui, o quadrado da soma, simplifiquei, e multipliquei esse menos aqui por esses dois termos, esse menos aqui, e daí chegamos a essa expressão. O denominador aqui eu fiz apenas repetir, ok? Nessa próxima igualdade, aí sim, nós simplificamos essa expressão aqui. Notemos que, esse 2x² ele vai se cancelar com esse menos 2x². Esse 4xh com esse menos 4xh. Esse menos y² com esse y² se cancela. Esse menos 2yk com mais 2yk. Então, quando fazemos todos esses cancelamentos, essa expressão aqui, ela toma essa forma aqui, ok? Sobre esta raiz quadrada aqui. Bom, e o próximo passo aqui, o que é que nós vamos fazer? No próximo passo eu fiz o seguinte, eu peguei este quociente e reescrevi da seguinte maneira. Esse quociente aqui igual a 2h2 sobre esta raiz, menos tudo, né? K2 sobre essa raiz. Tá? E dividi o limite nesses dois limites aqui. E passei a investigar a existência de cada um deles. Tá? Passei a investigar a existência de cada um deles. E aqui eu cheguei à conclusão que ambos existem e vale zero. Então vamos ver isso aqui. Na primeira parte, 2h2 sobre essa raiz aqui, eu reescrevi esse quociente da seguinte maneira. 2h vezes h sobre a raiz quadrada de h2 mais k2. Porque aqui eu vou tentar a gente usar novamente aquela proposição 2 da primeira aula de cálculo 3. Né? Essa expressão aqui ela vai ser limitada por 1 e essa aqui vai tender a 0.
Portanto, o limite desse produto aqui vai ser zero. E eu fiz essa continha aqui, gente. Ó. A limitação dessa expressão eu fiz aqui aos detalhes. Tá? Então, nessa primeira desigualdade aqui é porque eu troquei o H por módulo de H. Então, obviamente, é menor ou igual. Essa igualdade aqui é a definição de módulo de H por raiz quadrada de H quadrado. Tá? E essa outra desigualdade é porque aqui no radicando eu acrescentei o termo K quadrado. Então, por isso que aparece menor ou igual. E aqui nós temos uma expressão ó, onde o numerador e o denominador, né, quociente, onde o numerador e o denominador são iguais. Portanto, isso vale 1. Então, esta expressão aqui é limitada por 1. Então, temos que esta expressão é limitada por 1 e 2h tende a 0 quando h tende a 0. Portanto, esse limite, como já vimos, né, lá na primeira aula de cálculo 3, esse limite ele vai para 0. E a mesma coisa ocorre com esse limite, tá? Porque essa expressão também vai ser limitada por 1. Você pode até usar aqui esses mesmos argumentos. Só trocar h por k. E ao chegar aqui, como vai ter k quadrado, você vai acrescentar, na verdade, h quadrado. Aí você vai chegar nessa mesma expressão. E daí você vai ter que essa expressão também é limitada por 1. E essa tende a 0. Portanto, o limite do produto vai a 0. Então, vai ficar 0 menos 0, 0. Então, nós concluímos, gente, que esse limite aqui, ó, ele vale 0 quando nós trabalhamos para a função f, essa função aqui, e trabalhamos também, gente, ó, para pontos arbitrários x, y de R2. Então, na verdade, a gente conseguiu concluir aqui com esse limite que essa função f ela é diferenciável em todo o plano R2. Porque nós mostramos que esse limite vale 0 e mais, ele vale 0 qualquer que seja o ponto x, y que eu colocar aqui. Ok? Então, dessa maneira, a gente consegue mostrar que essa função f é diferenciável em todo o R2. Ok? O nosso último exemplo aqui, nesse material, ele traz o seguinte. Ele dá essa função f, uma função definida a duas sentenças. Ok? E ele quer que a gente investigue se essa função f é diferenciável no ponto 0, 0. Ok? Então, se nós olharmos aqui para a função f, que é uma função definida em duas sentenças, para pontos x, y diferente do 0, 0, ela é dada por esta função racional. Né? Quociente racional a duas variáveis. Né? Quociente de funções polinomiais a duas variáveis aqui. A gente consegue perceber claramente, gente, que essa definição aqui para f já é uma definição um pouco grande. Né? Y à quarta, 3x quadrado, y quadrado, yx à terceira. Então, trabalhar com essa expressão aqui já é um pouco complicado se a gente pensa em investigar a diferenciabilidade da função f utilizando a definição via limite. Ok? Então veja bem, gente, a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Quando nós temos uma função f e ela é definida por uma expressão muito complicada, cheia de produtos, né? Aqui a gente só tem até só as variáveis x e y, mas imagine se aqui tivesse funções trigonométricas, as funções exponenciais aqui. Então ficaria muito complicado a gente investigar a diferenciabilidade dessa função por meio da definição de limite. Então a dica que eu dou aqui com esse exemplo 3 é o seguinte. Já que essa função é definida por uma expressão complicada, tá? A gente vai tentar investigar a diferenciabilidade dela, nesse caso aqui no ponto 0, 0, à luz do teorema 1 e do teorema 2, se for o caso. Ou seja, eu vou inicialmente investigar se essa função ela é contínua em 0, 0. Por quê? Porque se ela não for contínua em 0, 0, eu já posso concluir que ela não será diferenciável em 0, 0. Mas eu repito, se ela for contínua em 0, 0, nada podemos concluir acerca da diferenciabilidade da função nesse ponto 0, 0. Ok? Se, por exemplo, ela fosse contínua no 0, 0, então a gente passaria a trabalhar com o teorema 2. Eu iria investigar as derivadas parciais dessa função no 0, 0. E se pelo menos uma delas deixasse de existir, à luz do teorema 2, eu já podia concluir que essa função também não seria diferenciável em 0, 0. Então, a gente pode começar a investigar, gente, algo acerca da diferenciabilidade da função, passando pelos teoremas 1 e 2, principalmente quando essa função for definida por uma expressão muito complicada, que é o que nós vamos fazer aqui, tá ok? Então, vamos investigar se essa função f aqui ela é contínua em 0, 0. Então, portanto, vamos começar a trabalhar com esse limite aqui, ó. Limite de f de xy quando xy tende a 0, 0. Essa primeira igualdade aqui, ó, só fiz substituir a função por essa expressão que a define. Tá aqui. Tendo em vista que no limite, né, xy tendendo a 0, 0, eles não podem ser o 0, 0. Portanto, a função f é definida por essa expressão. Tá aqui. E aí, gente, nós vamos investigar esse limite.
Então, se esse limite aqui não existir, então qual a conclusão que a gente chega? Que a função f não será contínua, né? A função f será descontínua em 0, 0, e automaticamente, pelo teorema 1, a gente conclui que a função não será diferenciável em 0, 0. E nesse caso é isso que a gente vai chegar, a conclusão que a gente vai chegar é exatamente essa. Então vamos analisar esse limite, gente. Olha só. Aqui eu escolhi dois caminhos, D1 e D2. Percebo que ambos os caminhos passam pelo ponto 0, 0. Né? Aqui eu estou tentando utilizar a proposição 1 da primeira aula de limites, né? A primeira aula de cálculo 3, que foi sobre o conteúdo de limites. Então vamos calcular esse limite, por exemplo, por meio desse caminho D1. Aqui a gente toma x variando y igual a 0. Tá aqui, ó. Esse limite é esse mesmo limite quando xy pertence ao caminho D1. Então, ao calcular esse limite aqui, fazendo o y igual a 0, a gente anula toda essa expressão, né? Que é 0 a quarta é 0, aqui 0 ao quadrado é 0, aqui vai dar 0, então 0 mais 0 mais 0 aqui dá 0, então tá aqui 0. E aqui fica 0, x ao quadrado, x à quarta. Então, quando o x tende a 0, mas ele é diferente de 0, por definição de limite, então aqui eu posso dividir sem problema, então vai dar 0. E o limite da constante aqui é a própria constante, que no caso é 0. Então, o cálculo desse limite por esse caminho deu 0. Agora vamos investigar o que ocorre com esse limite quando a gente toma esses pontos x e y, né, sobre o caminho D2. E no caminho D2 eu estou fazendo o quê? Y igual a x. Então, chegando aqui, né, aqui esse limite, ó, esse limite é exatamente esse, só que eu estou tomando os pontos x e y percorrendo o caminho D2. Está aqui. Ok? E vamos fazer y igual a x. Então, quando eu faço y igual a x, então aqui fica ó, x à quarta, aqui fica x ao quadrado, quando eu multiplico também dá x à quarta, portanto 3x à quarta. Aqui fica x vezes x à terceira dá x à quarta, portanto 2x à quarta. Aí fica x à quarta mais 3x à quarta mais 2x à quarta, dá 6x à quarta. E aqui trocando o y por x, dá x quadrado, aqui dá 2x quadrado, que tudo ao quadrado dá 4x à quarta. Então, xy tende a 0, 0, x não pode ser 0. Então, eu posso cancelar esse x à quarta com esse x à quarta, vai dar 6 quartos, que simplificando dá 3 meios. Tá? Então, nós temos o limite da constante, que no caso é a própria constante. Então, esse limite aqui, acabamos de ver que por esse caminho D2, existe, mas vale 3 meios. E pelo caminho 1, o limite também existe, mas vale 0. Então, à luz da proposição 1, que nós vimos na primeira aula de cálculo 3, que foi a aula de limites, a conclusão é que a gente chega que esse limite ele simplesmente não existe. Então, se esse limite aqui não existe, gente, então a função f ela é descontínua em 0, 0. E agora, utilizando o teorema 1, tá? Como ela é descontínua em 0, 0, a conclusão que a gente vai chegar é que a função ela não é diferenciável em 0, 0. Tá ok, gente? Então, aqui a gente deu um exemplo de como a gente pode utilizar o teorema 1 para concluir que a função f ela não é diferenciável em um determinado ponto do domínio da função f. E aqui, no caso, o ponto foi o 0, 0. Tá ok, gente? Então, aqui eu encerro essa nossa sexta aula de cálculo 3. Mais um grande abraço, gente, e até a nossa próxima aula.